Abreu. Bom dia, Ivo. Rogério, quais fatores Putin deixou de considerar ou até mesmo menosprezar no momento da invasão e que agora lhe custam muito caro? Existe um cenário onde a Rússia perde essa guerra? Força Armênia. Obrigado, Ivo. Bem, eu não sei te responder essa pergunta de forma taxativa. O que eu sei dizer é o seguinte: que fatores que o Putin pode não ter considerado ou pode ter considerado como uma possibilidade de emprego gradativo das suas forças na medida em que eles acontecessem? Eu acho o seguinte, que você, num primeiro momento, tinha a expectativa de uma incursão limitada. E esta incursão limitada, ela geraria, no momento posterior, uma negociação. Negociação essa que seria feita com base no elemento da superioridade local, assim eu compreendia, pelo menos naquele momento, da superioridade local das forças russas em relação aos ucranianos, mesmo estas recebendo suporte da OTAN. E a OTAN foi aumentando o suporte à Ucrânia. Até que chegou um momento... Olha, vocês têm que estudar a questão que vem aí já, eu acredito que pelo menos de 5 décadas, né, dessa precedência do aspecto da associação energética que se constrói entre a União Soviética e a Alemanha Ocidental e que vem sendo aprimorada ao longo do tempo. Na medida em que ela vai sendo aprimorada, vai gerando mais antagonismos por parte dos poderes de Washington e Londres. E estes poderes, no momento em que a União Soviética tem a derrocada, eles se sentem numa posição de supremacia frente à Rússia. A Rússia reconstrói todo um cenário de poder, inclusive militar, inclusive geopolítico, sob o ponto de vista econômico, uma série de situações que lhe permitem enfrentar esta situação de uma outra maneira. O grande projeto, eu falei isso desde o início, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e dos adversários da Rússia, é o fracionamento do território da Rússia, nos moldes do que foi experimentado na Iugoslávia. A guerra da Iugoslávia é um grande experimento em relação ao que se pretende contra a Rússia. Não apenas a secessão da União Soviética, mas a divisão do território russo em 3 ou 4. Então, a doutrina militar dos Estados Unidos, desde sempre, preza, reza e busca essa divisão da Rússia em 3 ou 4 grandes territórios, utilizando das diferenças étnicas, das diferenças religiosas, das diferentes vertentes políticas que estão dentro do seio dessas comunidades. Eu acho que uma das experiências que a gente pode suscitar na relação de... por analogia, né, na situação que ocorre no período pós-queda da União Soviética, são as tentativas, inclusive, da própria Chechênia, no Cáucaso Norte, com os grupos ligados ali a um major da Força Aérea Soviética, chamado Zohar Dudayev, e pelo grupo do Shamil Basayev, que tentam uma insurreição na Chechênia, apoiada pelo Ocidente, é claro, com o objetivo de criar precedente de secessão dentro da Rússia. Tentaram isso na Ingushétia, tentaram isso no Daguestão, tentaram ali uma série de situações que hoje, por analogia, nós podemos trazer para o cenário da característica da categoria de experimento. Então, o grande objetivo é o fracionamento da Rússia. Eu acredito que a própria ação da Rússia ela é objetivada a partir da expectativa de que eles tomam um passo à frente ao perceberem que o que se constrói a partir de Kiev é perigoso sob o ponto de vista da manutenção do interesse. Se não do Estado russo, eu entenderia até que, maiormente do Estado russo, mas do grupo político do presidente Putin, isso certamente. Isso não é, na minha visão, não é passível de discussão. Um abraço para o Leone aqui presente. Rafael Andreoni, Rogério, caso o Putin utilize armas nucleares contra a Ucrânia, daria algum pretexto para a NATO utilizar contra a própria Federação Russa? Olha, as declarações, Rafael, bom dia, obrigado. As declarações da OTAN da manhã de hoje, elas são nesse sentido, que se a Rússia empregar armas nucleares, sofreria consequências terríveis. Existe essa possibilidade? Existe. Existe. Essa possibilidade é cada vez mais tangível, palpável, ainda que eu não consiga mensurar se ela é maior do que 5 nesse momento. Em algum momento eu já acreditei que sim, mas é um jogo muito delicado, é um xadrez muito delicado, é uma situação onde uma situação de um erro, de uma ação estratégica precipitada, pode levar a uma tragédia onde, eventualmente, não hajam vencedores. Tá? Esse é um ponto que precisa ser bastante bem observado. O que aconteceu? Por que hoje a Rússia decreta mobilização parcial? Porque a Rússia percebeu que o grau de enfrentamento que a OTAN propõe em relação a ela talvez seja maior do que ela esperava no primeiro momento. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí pode ser que alguém apareça e diga, olha,
A Rússia já esperava tudo isso, então a imposição dessa mobilização parcial é algo no sentido de um escalar gradativo, já previsto e tudo mais. Eu, particularmente, tenho dúvidas. Eu acredito que Moscou pode ter entendido que criar ali na Ucrânia uma situação de fato, né? Como eu disse, a situação de fato e a situação de júri, pudesse levar a mobilizar a OTAN ciente da sua capacidade nuclear, de poder dissuasório e tudo mais, a uma negociação que pudesse, talvez, privilegiar, pelo menos a região do Donbas, e talvez alguma coisa ali na região do Mar de Azov. Eu não acredito que os russos, no primeiro momento, eles imaginassem que a OTAN fosse ceder com facilidade questões relativas, por exemplo, ao acesso a todo o mar, que os ucranianos pudessem perder, por exemplo, o porto de Odessa. Não acredito nisso. Não acredito nisso, tá? Então, eu vejo que os russos imaginavam, quer dizer, essa é uma suposição, com base em muita conversa que nós tivemos com analistas, com generais, inclusive, que participaram de operações da OTAN e que nos disseram muitas vezes que muito do que é divulgado não corresponde a outra coisa senão guerra de propaganda. Teve aqui conosco o Major General Raul Cunha, que participou de operações na antiga Iugoslávia, ele teve no Kosovo, ele teve na Bósnia, e ele disse que muitas das divulgações midiáticas a respeito de situações que precediam, inclusive, resoluções importantes de uma organização multilateral do tamanho da ONU, eram parte de guerra de propaganda. Isso na visão de um general português que, inclusive, liderou em algum momento estas operações.